O ideal humanista e revolucionário da luta pela independência da Guiné-Bissau ainda hoje faz sonhar os jovens do país. Ainda não eram nascidos, mas vivem no imaginário os discursos de Amílcar Cabral e os momentos históricos da luta colonial, a história do país que vai passando de geração em geração. O orgulho nesse passado colide com a desilusão do presente de um país subdesenvolvido. Será que o rumo do país ainda permite sonhar? É possível sonhar e é possível traduzir os sonhos numa coisa concreta. Aquilo aconteceu. Temos a independência. Nesse sentido eu tenho orgulho. Agora, tudo aquilo que tem acontecido depois de chegarmos à independência, há várias coisas que me têm agradado, mas a maior parte tem-me desiludido. Enquanto jovem que nasceu um ano depois da independência, estou a sofrer. Enquanto jovem. Porque não consegui exatamente aquilo que eu queria, que é uma paz duradoura, uma estabilidade constante, a razão da própria existência da luta da libertação nacional. Eu tenho orgulho no nosso projeto revolucionário que culminou na independência. E tenho orgulho não só porque nos deu independência, tenho orgulho porque foi uma coisa pensada, tinha sustentação humanista, tinha sustentação em termos dos ideais ideológicos, a ideologia estava toda lá e depois teve uma tradução na prática. Os guinenses lá no mato partilhavam um cigarro, partilhavam uma cabaça de arroz, isso quer dizer, almoçavam em conjunto, tinha amor ao próximo. O que me tem agradado são algumas referências positivas de pessoas que continuam fiéis a uma Guiné melhor. Não conseguiram ter um efeito estruturante que desejavam, mas estão aqui e são referências para nós neste momento. E sempre se mantiveram no caminho da dignidade, no caminho daquilo que é o ideal para o país. Isto dá-me esperança e é aquilo que eu acho que pessoas como eu precisam, referências positivas. Os que saíram de mato, ou bem posso dizer, os que participaram na libertação do país, não aceitaram a convivência e não aceitaram a proximidade uns aos outros. Aquilo que me tem desiludido é basicamente esta degeneração toda de um projeto que tinha um equilíbrio perfeito entre aquilo que era ideológico, aquilo que era sonho e aquilo que foi concretizado na prática. E houve uma degeneração porque foi as ideias fundamentais, o humanismo que orientava todo este processo, que orientou todo este processo, foi abandonado. Novas gerações já estão a pegar nas rédeas do poder da Guiné-Bissau. A questão que se coloca é saber se pretendem ou vão conseguir reorientar o rumo do país, deturpado por instabilidade ao longo dos anos. Jovens há muitos. Agora, os jovens que estão implicados num processo de mudança, os jovens que acreditam num processo de mudança, os jovens que estão a construir conhecimento para produzir essa mudança, são realmente muito poucos. Ou seja, se olharmos só a dimensão deste grupo, podemos perder a esperança, não é? Dizemos, é um grupo muito pequeno. Mas só com o grau ou o efeito multiplicador que este grupo restrito pode ter em termos da projeção da mudança é potencialmente grande. Isso dá-me esperança, porque este grupo restrito de pessoas representa muita coisa positiva. São pessoas que foram buscar justamente as referências positivas que ainda restam, são pessoas que bebem da história que vale a pena conhecer, não é? E que tentam traduzir isso no seu próprio momento histórico, tentam interpretar o seu momento histórico. Eu acredito que há esse grupo restrito, que pode ter um efeito multiplicador positivo. Há jovens capazes, jovens homens e mulheres capazes, que podem trazer um desenvolvimento sustentável para o país
mas tendo em conta as constantes instabilidades que se verificam, fez com que muitos deles se desencorajaram, muitos deles estão a viver fora do país, foram à procura de melhor vida para poderem sobreviver, porque ninguém também pode ficar sem poder sobreviver. Os grandes quadros técnicos do país são jovens, mas são jovens que atualmente não são assim tão visíveis nos postos de emprego. Temos poucas empresas empregadoras no país. Tudo isso é devido às constantes instabilidades que o país sempre viveu durante os 42 anos depois da independência. A nova geração não faz parte do conflito do passado e todo mundo tem um novo pensamento e nós somos nova geração de certeza que vai desenvolver a Guiné-Bissau, porque nós temos muitos recursos para aplicar. Nova geração, somos novos. Já não pensamos no tribalismo, na guerra, nós não fazemos parte de conflitos anteriores e estamos a pensar já em uma nova forma de desenvolvimento de Guiné-Bissau. Acho que com o avanço também de nova tecnologia, novas formas de pensar, vamos desenvolver Guiné-Bissau. Que podemos desenvolver a Guiné-Bissau só com a mudança de mentalidade, que na verdade nós temos todos os recursos para desenvolver o nosso país. Falta de, como é que se diz, a mudança de mentalidade desde a geração passada até a nossa geração. O que é preciso aqui é que mantemos a nossa atualização sempre, cada vez mais. Se não acompanharmos a evolução tecnológica, nunca podemos avançar. É preciso que a gente acreditem e atualizem as suas próprias memórias, as suas capacidades para que possamos avançar. Os velhos também têm que dar oportunidade para os jovens, mostrarem o que vale. A falta de infraestruturas e os níveis de pobreza são problemas transversais a tudo e todos. Os jovens são dos que mais sofrem, muitas vezes sem saber que a falta de estruturas lhes está a comprometer o futuro. Neste momento, segundo os últimos dados, segundo o último relatório do RESEN, pelo menos 20% das crianças em idade escolar nunca chegarão a ir à escola, pelo menos. Isto para um país jovem como a Guiné-Bissau significa a amputação de um futuro. Temos vários jovens lá na diáspora também que querem voltar, mas se voltarem, onde é que vão ficar? O nosso sistema educativo está muito longe de criar massa crítica. Isso é um problema sério. O nosso sistema educativo está muito longe de cumprir os seus desígnios mínimos. Ou seja, e não obstante os processos evolutivos que temos vindo a observar nos últimos anos, ou seja, há mais escolas hoje do que havia antigamente. Mas, no entanto, temos um sistema educativo que não cobre, que não tem uma oferta que cobre toda a gente, por exemplo. Eu acho que devemos começar na promoção de propriamente juventude. Há vários quadros técnicos, jovens formados, mas não têm enquadramento. Os jovens que estão conscientes daquilo que se passa no país não se podem calar. Há pouco referência a isso. Tem que falar e, mais do que falar, tem que produzir conhecimento sobre aquilo que estão a ver. Tem que se transformar em verdadeiros modelos de mudança para poder justamente causar esse efeito multiplicador. Ou seja, tem que encarnar na totalidade aquilo que acreditam. Não se produz massa crítica. A escola não inscreve, não abrange as pessoas que devia abranger, as crianças que devia abranger, então não produz futuro. E quando abrange de uma forma desigual e nós nem sequer estamos a falar de qualidade. Quando chegamos ao momento de falar de qualidade, a coisa fica mais complicada. Nós ainda estamos numa fase em que estamos a falar dos mínimos dos mínimos. Um sistema que abrange toda a gente, garante escola para todos e que cria uma massa crítica, mas isso só vem com a qualidade que nós ainda não estamos nessa fase. O ensino, a educação, são as ferramentas que quebram preconceitos
e permitem alimentar esperança no futuro. Que o digam especialmente as mulheres. A desigualdade de género é ainda flagrante na Guiné-Bissau, mas há progressos significativos. Novas leis invertem tradições mais ou menos violentas no relacionamento entre homem e mulher. Nós estamos labutando noite e dia para que haja igualdade e equidade de género. Até estamos a trabalhar a nível dos organismos internacionais, o caso da CEDEAO, as Nações Unidas, que estão a apoiar para que haja a lei de paridade e para que haja um plano estratégico nacional para a promoção de igualdade de género na Guiné-Bissau. O plano estratégico já tem o seu draft, já foi aprovado no Conselho de Ministros, falta a sua aprovação, para depois calendarizar a divulgação. As mulheres contribuíram muito para que haja leis sobre a violência doméstica, que neste momento já está a ser divulgada a nível de diferentes regiões do país. E nota que isso consegue fazer a diferença? Sim, está a fazer sim. Está a fazer grande diferença porque atualmente estamos a ter denúncias por parte das mulheres, assim como por parte dos maridos. Estão denunciando casos de violência doméstica. Por parte também da MGF, já está fazendo denúncias. Isso já é um passo positivo. Conseguimos conquistá-lo através de um grande esforço e empenho das mulheres jovens e um empenho de propriamente a sociedade civil guinense, tendo em conta o fator violência que se vive no seio das famílias. Então, nessa base, unimos-nos numa plataforma política das mulheres, mais outras organizações, que é para podermos realmente ter aquelas leis que protegem as mulheres e crianças. A união que as mulheres mostram para lutar por interesses comuns pode ser a chave para juntar gerações. União para os séniores e os mais novos estabelecerem pontes, porque ninguém pode ficar num posto para sempre. Vamos reformar as pessoas de uma forma condigna. A nível das Forças de Defesa e Segurança existe já um programa de reforma para a defesa e segurança. Vamos fazer as reformas no setor da administração pública e no setor da justiça também. Fazendo com aquelas gerações mais antigas, vamos à reforma. Boa parte das pessoas que pertencem a essa geração mais antiga beberam de um processo revolucionário que para nós é uma espécie de nostalgia não participada. Nós não vivemos aquilo, mas parece que sentimos que vivemos. Mas eles viveram, de facto, coisas importantes. E eu acho que uma coisa que eles têm que fazer, muitas dessas pessoas que estão desnorteadas do caminho, né, que é recuperar e embarcar na urgência que é a transformação do país. Embarcar nessa urgência. Para depois acontecer uma coisa fundamental, que é a passagem de testemunho. Eles vão servir dos conselheiros, dos que vão orientar as pessoas. Porque neste momento o que é que está a acontecer? A passagem de testemunho que está a ser feita, está a ser feita num sistema viciado. Nós quando falamos de jovens pensamos logo em ruptura, mas a ruptura não acontece necessariamente. Porque se nós temos um sistema viciado que funciona de uma determinada maneira, que não promove o desenvolvimento, esse sistema é incorporado justamente pelos novos inscritos no sistema, que são os jovens. Então, se a passagem do testemunho é uma passagem de testemunho viciada, a replicação disso vai ser igualmente viciada. Portanto, esta nova geração tem que perceber que tem um papel histórico e tem que desempenhar esse papel histórico para poder efetivamente fazer uma passagem de testemunho. Porque nós precisamos que eles passem o testemunho. Porque essas gerações antigas são os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós. Então precisam de ir para casa com uma recompensa daquilo que fizeram a favor da Guiné-Bissau, para que nós possamos substituí-los nos postos de decisão onde estão. E nós precisamos que eles passem o testemunho de forma não viciada. É isso que nós precisamos. A passagem de testemunho vai acontecer sempre, mas precisamos que isso aconteça dessa forma, não viciada. Não é reforma para ele sentar-se em casa sem ter só assim, mas uma reforma, como eu disse, uma reforma condigna. Pelo menos para ter uma subvenção que possa te permitir ao menos sobreviver durante a sua vida.